Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias aqui na TV Assembleia. E eu recebo hoje a doutora Ana Cristina Baima. A gente vai falar sobre violência de gênero, especificamente a violência digital, aquela que ocorre nas redes sociais, na internet e também discursos de ódio, algo que infelizmente tem sido muito comum e tem destruído a vida de muitas pessoas. A doutora Ana Cristina Baima Reis representa a SEDUC, que é a Secretaria de Educação aqui do Estado, e está à frente de um núcleo, que tem um compromisso de combater esse tipo de violência nas escolas, nesses espaços que são muito importantes. Seja bem-vinda ao Café com Notícias, doutora Cristina. Muito obrigado, agradeço o convite. Bom dia a todos, bom dia à população maranhense, população ludovicense e todos que estão assistindo nesse momento. A gente vem, Cristina, nos últimos dias com um debate muito mais efetivo sobre a questão da violência de gênero. São seminários, são protestos nas ruas, as pessoas parece que, felizmente, tomaram consciência de que essa violência que atinge mulheres em várias idades, porque a gente sabe que essa violência ocorre contra as mulheres desde o momento que a mulher nasce, alcançou um nível máximo, extremo. O feminicídio é uma epidemia no Brasil. O que precisa ser feito é justamente isso, combater também por meio da educação, porque se não tiver educação desde o início, é difícil mudar essa estrutura machista que existe na sociedade, não é? Sim, as escolas, na verdade, todo o âmbito educacional, o contexto escolar, ele é um ambiente fundamental, primordial para que ações de enfrentamento, em especial preventivas, trabalhar com a prevenção, campanhas preventivas de combate e enfrentamento, mas campanhas contínuas. Elas não podem ser episódicas, elas têm que ter uma continuidade para serem efetivadas e ter o resultado positivo, alcançar esse resultado de enfrentamento e combate. Isso a gente sempre fala, essas campanhas pontuais, lógico que durante o mês de março, durante o período que se combate o feminicídio, existem datas específicas no calendário, e que são importantes porque aí você torna esse debate um pouco maior, mais amplo, mas essa construção de uma sociedade antimachista e antirracista, ela deve ser feita dentro das escolas, sobretudo, para alcançar esse público mais jovem, mas todos os dias. E aí, esse público que está lá na escola, que recebe essa informação, se torna multiplicador, o jovem dentro da sua própria casa, observando com um olhar mais atento, o seu ambiente de escola ou até no trabalho. A gente vê muito isso. E a questão das redes sociais, da internet, é algo que é muito grave, porque, infelizmente, o controle ainda não existe, um controle eficiente ao ponto de evitar, esse tipo de crime. Sim, aí nós temos duas pautas importantes, que nos traz hoje essa manhã, que é o discurso de ódio e a violência digital. E essa violência de gênero também é uma forma de violência digital, tão presente. E nessas formas, nós podemos elencar várias, então, que estão perpetuando essas ações destrutivas que causam danos desastrosos. O que seria caso, assim? Nos dê um exemplo assim para ficar. No caso, a violência de gênero, no caso online, ataques, assédios, piadas misóginas, misoginia, sexualização não consentida, todos esses atos de forma intencional, é uma ação intencional, Tem as perseguições digitais, Inclusive entrou para o Atlas da Violência, Sim. Agora virou de fato o stalking, que são as perseguições digitais, são várias mensagens reiteradas,
é uma perseguição mesmo. Ou então, o controle, o monitoramento de postagens, né? Então, todas essas ações configura uma violência digital, né? E a mulher, a figura feminina, ela tem sofrido muito por essa questão histórica que nós já conhecemos. São padrões culturais que precisam ser desconstruídos, né? Então, gostaria de colocar aqui a questão da misoginia, né? Sim. O que é misoginia e o que é machismo? Sim. Que misoginia se configura como o homem, ele tem aversão, ele tem repulsa, ele tem ódio da figura feminina. Isso fica muito claro nas atitudes e nas falas dele, ainda mais nas redes sociais, né, que as pessoas geralmente são ataques, se escondem. Ele tem aversão, mas o machismo se configura assim, é a crença que o homem se sente superior e a mulher inferior. Todo misógino é machista, mas nem todo machista é misógino, porque ele pode gostar da figura da mulher, da figura feminina, mas ele não vai ter uma atitude, no caso, de ódio, de aversão, de repulsa. É diferente. Todo misógino é machista, mas nem todo machista é misógino. O misógino, ele não quer nem aproximação. Ele ataca mesmo, né? Ele quer exterminar. Exatamente, mas o machismo também ele é uma construção, como você falou. Sim. E aí começa com aquelas palavras que você não sabe, né? Que ele se sente superior. Se sente superior. Se sente superior. Então, a mulher ela tem que ficar em casa, mulher nasceu para cuidar dos filhos, mulher não pode trabalhar, mulher não pode usar certos tipos de vestuário. Então, ela tem que ter submissa. E aí entra aí a questão da violência psicológica, não é? Porque no relacionamento em que a mulher sofre todos esses impedimentos de liberdade, daquilo que ela veste, para onde ela vai, com quem ela vai, onde ela trabalha, e aquela cobrança, isso também gera uma violência psicológica que, se eu não me engano, é o segundo maior, né, em casos de registros de denúncias. Hoje se tem uma noção do quanto a violência psicológica ela prejudica a pessoa. E aí esse machista, que às vezes não é o misógino ali caracterizado, ele também está na rede social, ele também faz aquele comentário sexualizador da mulher, não é? Com aquele intuito de, às vezes, até agradar na cabeça dele, mas aí ultrapassa os limites. Sim. E aí a gente também tem questões que são muito graves, porque quando isso vai para as redes sociais e isso viraliza, né, dificilmente a mulher vai conseguir tirar, né, isso, mesmo que vá para a justiça, mas fica ali, alguém guardou o print, o pessoal fala que foi para a internet, né, já era, acabou, alguém guardou um print, e aí como é que fica a vida dessa mulher após isso? Por isso a educação é tão importante, não é, doutora Cristina? E o mundo digital, ele não é uma terra sem lei. Existem leis, Melhorou existem bastante. aspectos legais, né? Um arcabouço jurídico de proteção e de ação, né? A nossa Constituição Federal de 1988, ela proíbe discriminação, incitação ao ódio. Temos também a lei Carolina Dickmann. E a gente, então, vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para falar dessas melhorias, né, esses avanços legais, né, nessa proteção, e também entender mais o que é esse trabalho que a doutora Ana Cristina tem desenvolvido na SEDUC. A gente volta já com o Café com Notícias. Estamos de volta com o Café com Notícias e hoje eu converso com Ana Cristina Baima. Ela atua atualmente na Secretaria de Estado de Educação, já foi secretária estadual de Direitos Humanos e está ali coordenando, está à frente de um núcleo de combate à violência doméstica, de gênero, e também tem feito um trabalho bem legal nas escolas no que diz respeito a essa violência digital, que a gente vê que cada
cada vez que se busca um registro, uma estatística a respeito, está cada vez maior. Tem muita gente se escondendo através, né, daquele nomezinho, daquele perfil que muitas vezes é falso para atacar pessoas pela condição de gênero, pela aparência. Com ataques racistas, é claro, não existe mais espaço para isso, porque a gente sabe que esse tipo de violência acaba gerando um prejuízo emocional para a vítima e, no caso das mulheres, até incentiva o feminicídio, que faz parte desse espiral de violência que a mulher sofre todos os dias em todos os espaços. E a gente estava falando sobre a legislação, deu uma avançada, não é? A legislação, falei sobre a lei Carolina Dickmann, né? Isso. Que trata de crimes informáticos. Aí tem a lei, falei da Constituição Federal, né, que proíbe discriminação, incitação ao ódio. Tem também um Marco Civil da Internet de 2014, que é mais recente. Que é mais recente, né, que define direitos e responsabilidades no âmbito digital. Aí tem também a lei do racismo, né, que proíbe práticas racistas, inclusive no ambiente online. Temos também a lei de 2023 da injúria racial, que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Tudo isso nesse ambiente voltado para o digital, para combater essa violência, né? Esses discursos de ódio, violência digital, que está tão premente na nossa sociedade, no nosso mundo. E na escola eu gostaria de falar de um fato que tem, uma forma de violência digital que tem ocorrido muito, que é o deepfake. Nossa. O deepfake é uma tecnologia, né, criativa, mas maliciosa. É um conteúdo digital, né, onde há uma manipulação de vídeos, de imagens, de vozes, né, pela inteligência artificial. Então coloca rostos, né, muda as vozes, existe toda uma manipulação e tem criado muito problema, né, na escola. Várias escolas passaram por essa situação, inclusive com riscos de prática de autoviolência. O que é prática de autoviolência? Hoje a gente usa essa nomenclatura para não falar de suicídio, né? Suicídio, agora, essa nova nomenclatura que é prática de autoviolência. Muito bem. E aí a gente, assim, é interessante, não é, a quantidade de leis que foram aprovadas, que foram sancionadas, que existem nos códigos penal, civil, emendas à Constituição para tratar desse assunto. A gente teve agora o debate sobre a adultização, não é? Sim. Mas a gente percebe que ainda precisa de maior fiscalização, mas, sobretudo, maior consciência, porque o deepfake, eu me lembro que há 5 anos, 6 anos atrás, era uma novidade que já causava um certo temor, né, nas pessoas. Olha, quando isso avançar, quando as pessoas tiverem mais acesso a isso, vai ficar mais complicado. E hoje, com certeza, a má utilização desse serviço que está ali disponível, qualquer um, baixa todo tipo de aplicativo fácil no celular, tem ali uma forma de falsear a imagem da pessoa, a voz e tudo, muito fácil, bom para o golpista, bom para o golpista, muito utilizado entre os jovens para brincar, e aquilo pode gerar essa questão ali, porque você não sabe como é que a pessoa recebe essa mensagem, consegue lidar, às vezes está passando por um período emocional muito difícil, e aí sendo vítima desse tipo de crime, enfim, não é desastroso. Muito, é desastroso. Existem paralelo os perfis fakes, né, que cria contas se passando por outra pessoa, e também cria situações, mentiras, né, inverdades, onde se passa por uma outra pessoa e cria uma situação também muito desastrosa, né? A fiscalização é um problema ainda, não é? É difícil ainda, não consegue... Mas nós temos uma lei também de 2018 em que permite que a Polícia Federal investigue esses crimes, esses discursos de ódio digitais, permite a Polícia Federal investigar,
né? E como é que o núcleo tem atuado assim nas escolas para chamar a atenção das... Porque às vezes é uma prática, está ali na onda da brincadeira, não é? Sim. E não entende, não compreende que o fim pode ser muito ruim para outra pessoa. E também que ele pode ser punido. A escola tem feito essas campanhas ações, de... sim. Ações de campanhas, seminários, rodas de conversa, diálogos, né? Então, hoje tem um programa Saúde na Escola, né? Essa questão do emocional, do psicológico, né? Já tem esse programa que está nas escolas e dentro desse programa trabalha as temáticas bullying, né? Temos o cyberbullying, Sim. né? São humilhações, são insultos, que tomou né? uma proporção muito são maior, perseguições, né? O cyberbullying é para uma pessoa específica, ele atinge uma pessoa específica, o cyberbullying. Então, que também está presente. Só que o que acontece? É a violência digital, o discurso de ódio, que sai do modo online e vem para o modo presencial. Ela sai do mundo digital e vem para o mundo presencial. Isso provoca muitas emoções, né, negativas nas pessoas e aquilo ali vai gerando um efeito manada, que as pessoas se juntam para agredir alguém, né? Pode criar... Contaminadas por esse tipo de discurso. No cyberbullying, um estudante pode criar um grupo e pode praticar esse cyberbullying com um colega, né? Com provocações, com humilhações, com ataques. Ataca uma pessoa específica o cyberbullying, né? Então, porque tem vários tipos de violência, que ataca grupos raciais, grupos nacionais, e tem as que atacam uma pessoa específica, como o cyberbullying. E isso ultrapassa os limites da escola, não é? Porque ali no grupo da rede social praticamente é um ataque que é o dia todo, a semana toda, o final de semana não tem limite. Qual que seria a orientação de vocês hoje para os alunos com relação a esse tipo de prática? Educação digital. Promoção da educação digital. Promover a educação digital, incentivar diálogo, incentivar a empatia, né, entre toda a comunidade escolar. A gente sempre fala no ambiente escolar como todo, não só o alunado, os estudantes, mas todos, gestores, professores, supervisores, até aqueles que trabalham na escola, os porteiros, né, as pessoas que trabalham na merenda escolar, todos precisam ser envolvidos, né, para essa prática, para essa empatia, para esse diálogo, para essa percepção, observar, né. Então, existem sinais que podem ser observados para poder combater, para poder evitar. E em casa, qual que seria seu conselho, então, assim, para a gente encerrar, para esses pais que ficam ali, né, e precisam ficar também atentos a esses jovens? Os pais, eles não precisam ser expertise em tecnologia, não. Eles precisam estar perto, observar e dialogar. Não precisa ter expertise em tecnologia para poder acompanhar. E essa coisa da opinião, meu direito de me manifestar também é algo que todo mundo... Eu gostaria de falar só um pouquinho sobre liberdade de expressão. Pode falar. E discurso de ódio. Inclusive isso. A liberdade de expressão é um direito fundamental, sim, mas ele não é absoluto, né? Então, quando a minha fala discrimina, é preconceituosa, é agressiva, ela deixa de ser uma liberdade de expressão e passa a ser um discurso de ódio, que é um crime. E opinião tem que ser uma opinião, é um pensamento, não é um ponto para incitar a violência como a gente tem visto. Justamente, um discurso de ódio. Todo esse grupo deveria ser exterminado da sociedade. É uma exclusão, né? Todas essas pessoas estrangeiras não deveriam estar aqui. Discriminação, né? Então, é diferente. Eu discordo da opinião desse grupo porque não está atendendo. É diferente. Discurso de ódio de liberdade de expressão. Ela não é absoluta. Exatamente. A gente tem que ter um pouco mais de consciência sobre isso, conversar com os nossos filhos, repensar a forma como a gente tem observado o mundo,
Nem sempre aquele algoritmo vai trazer só coisas boas para você. Tem que questionar da onde que está vindo aquela notícia, para não cair em fake news, porque a gente vê que o resultado não tem sido bom para a sociedade de modo geral. Incentiva o racismo, a xenofobia, a violência contra as mulheres. Então, acho que já chegou o momento, não é, doutora Ana Cristina, da gente repensar qual modelo de sociedade a gente quer viver. Eu queria lhe agradecer sua presença no Café com Notícias, dizer que nosso espaço está à disposição, é sempre muito bom tocar nesses assuntos, ainda mais no final do ano, né, que a gente está chegando aqui para momento bom para reunir a família e refletir sobre nossas atitudes. Muito obrigada, doutora Ana Cristina. Obrigada, eu agradeço o convite e reforço, né, que o discurso de ódio, a violência digital, esse enfrentamento, esse combate é um compromisso coletivo. Escola, poder público, sociedade civil, né, família. Tem esse compromisso, né? E quando nós construímos um ambiente digital mais seguro, né, mais humano, né, quando nós construímos, nós estamos protegendo os nossos estudantes e também nós estamos fortalecendo o espaço escolar como um espaço de oportunidades, de diálogo e principalmente de respeito. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada novamente, obrigada a vocês pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui e até nosso próximo encontro.